Bom dia, meus amigos, meus irmãos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, no WhatsApp, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos, mais uma sexta-feira, um fim de semana que chegou aí e que Jesus nos abençoe. Hoje, nossos Grãozinhos no Caminho trazem para a gente do Evangelho o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, as instruções dos Espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é antes relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo nele o homem no grau das raças selvagens ou de nações bárbaras que ainda se encontram em sua superfície e que são os restos do seu estado primitivo. Nos mais atrasados, os seres que os habitam são de alguma sorte rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Só a força bruta faz a lei. Sem indústrias, sem invenções, despendem a vida na conquista da sua nutrição. Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto basta para tornar-os superiores uns aos outros e preparar sua eclosão para uma vida mais completa, porque não são seres degradados, mas crianças que crescem. Entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inumeráveis escalões, e nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, se tem dificuldade em reconhecer aqueles que animaram esses seres primitivos, da mesma forma que no homem adulto se tem dificuldade em reconhecer o embrião. Bom, então, na classificação dos mundos, os inferiores e os superiores, certamente a Terra está no estado de inferiores. Certamente, porque aqui ainda temos muitas coisas primitivas, né? Ainda temos muitas raças aí perdidas no meio das matas aí da África ou mesmo aqui na América do Sul, né? E os seres pertencentes a essas raças, muitos ainda se encontram num estado de instinto. E quantos mundos haverá nessa casa de nosso Pai aí, né, que está num estado primitivo, onde o homem ainda vive para sobreviver, para se nutrir, né, como diz a leitura. Vive por instintos, não tem a sabedoria para inventar, né, inventar as coisas de que precisará para sobreviver. Então vive vivendo, vive por viver, né, não nos mundos inferiores. A Terra está assim intermediária, né? Está intermediária, porque a Terra já tem condições, que a Terra já tem o trabalho, já tem a invenção usada pela inteligência humana, feita pela inteligência humana para o progresso, né? Então a Terra já não está tão assim do lado inferior. Eu falo que ela está inferior ainda moralmente, porque os homens ainda estão, né, sujeitos à maldade, e a Terra fica naquele estado assim entre um planeta bom e um planeta atrasado. Os seres que habitam a Terra já têm condições de crescer por si, né, com as suas invenções, com a sua ciência, e os planetas inferiores mesmo, o homem não tem nada disso. Ele vive por instinto, como nós falamos aqui. Então vamos lendo esse capítulo agora, essa parte aí dos mundos inferiores e mundos superiores, para a gente entender, né, ir entendendo até
os motivos porque a Terra está assim ainda, né? Vamos ser esclarecidos com isso. Nós temos aí habitando esses mundos inferiores e os mundos superiores, espíritos em vários escalões, né? Em vários escalões. Os que habitam os mundos inferiores são espíritos recém-saídos, né? Recém-criados, né? Pelo Pai, estão ali para começar a sua vida espiritual. A Terra já tem espíritos que já viveram bastante, né? Bastante vidas anteriores e ainda tem muito para viver para frente, para aprender, para crescer, para se melhorar. Então vamos lá. Devagarzinho a gente vai lendo esse capítulo, porque ele é grande, né? E vamos entendendo um pouquinho mais desses espíritos que habitam as várias casas de nosso Pai. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, capítulo 8 ainda, Emancipação da Alma. Nós estamos falando da êxtase, a questão 444. Em que grau de confiança pode-se valorizar as revelações dos estáticos? O estático pode muito frequentemente se enganar, sobretudo quando quer penetrar naquilo que deve permanecer um mistério para o homem, porque então ele se abandona às suas próprias ideias ou se torna joguete de espíritos enganadores que se aproveitam do seu entusiasmo para fasciná-lo. Então, sim, o espírito estático, nós já falamos, ele tem acesso a vários planos, a vários mundos superiores ao da Terra. E ele pode ficar, sim, entusiasmado com aquilo que ele está vendo lá na frente, e os espíritos enganadores se aproveitam desse entusiasmo do estático para lhe falar muitas coisas que vão fazê-lo ficar mais ainda mais entusiasmado. E aí vão falar muita coisa que às vezes são coisas que não vão acontecer, né? E esse espírito que está sendo enganado, assim que retornar à sua consciência, né, de espírito encarnado, reencarnado, ele vai falar aquilo que ele ouviu e vai ser tomado como doido, né? Por quê? Porque o que ele vai falar não é a realidade, não é a verdade, né? Então, as coisas que ele vê que ele vai falar não vão acontecer, porque ele está sendo enganado pelos espíritos enganadores que estão lá onde ele foi, né? E assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, com certas revelações que nos chegam. Vamos passar pelo crivo da razão para ver se tem ou não sentido. Bom, pessoal, hoje eu não estou muito legal, minha cabeça está meio dolorida, mas a gente está tentando, né, continuar aqui nessa sequência e a gente vai conseguindo, com a graça de nosso Pai. Fiquem todos com Deus, até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Uma ótima sexta-feira para nós todos. Beijo no coração, pessoal.